Graça e paz. Então, aqui estamos nesta noite para juntos adorar o Senhor, como já começamos a fazer, e agora adorando ao Senhor, ouvindo a sua santa e bendita palavra. Então, vamos ler lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 9, de 1 a 9. Então, eu farei a leitura na Almeida Revista e Atualizada. Então, primeiro Reis, capítulo 9, de 1 a 9. Sucedeu, pois, que tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo o que tinha desejado e designara fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com integridade de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi, teu pai, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos, de qualquer maneira, vos apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos prescrevi, mas fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então eliminarei Israel da terra que lhe dei, e a esta casa que santifiquei a meu nome lançarei longe da minha presença. E Israel virá a ser provérbio e motejo entre todos os povos. E desta casa, agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e assobiará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responder-se-lhe-á: porque deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito seus pais, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram, e os serviram. Por isso, trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua santa e bendita palavra. Amém. Então, os irmãos estão tendo a série, né? O rei Salomão, as consequências destruidoras da queda da aliança. Então, olha, para nós pensarmos como povo de Deus, como igreja, então, nesta série. Ela é muito especial, ela é muito instrutiva, então, para todos nós. E nós queremos, então, falar nesta noite sobre a escolha de Salomão. Nós sabemos que existem apenas duas estradas, duas veredas que devemos percorrer e para seguir a nossa vida. Ou para a vida ou para a morte. Então, qual vamos escolher? Então, nesse sentido. Então, aqui a palavra é muito clara, está falando ao povo de Deus, está falando a Salomão, está falando a cada um de nós, que nós também devemos estar pensando nisso, porque todos os dias nós estamos fazendo escolhas. E foi Jesus quem disse de maneira muito clara, lá em Mateus 7, 13 e 14, entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreito é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Em qual estrada você está seguindo? Na larga ou na estreita? Eu me lembro no comecinho da minha vida cristã, então já fazendo catecúmenos e tendo treinamento na escola dominical. Então me lembro que na classe de jovens, então o professor, ele dava instrução, ele dava tarefa durante a semana. E naquele domingo, a instrução era para nós evangelizarmos.
Falaram de Jesus. E eu bem no comecinho da minha caminhada cristã. Então ele falou, olha, eu gostaria que cada um falasse pelo menos para uma pessoa nessa semana de Jesus Cristo. Eu vim de um lar católico romano, misturado com espiritismo, e eu pensei, estava morando em Goiânia, não conhecia praticamente quase ninguém. Eu pensei, acho que eu tenho que falar com a minha irmã. E aí eu cheguei até ela e disse, olha, eu tenho uma tarefa lá da igreja, da classe da escola dominical, de falar para Jesus para uma pessoa. Você poderia me ajudar nessa tarefa? E ela, claro. E aí, um pouquinho que eu sabia, que o professor ensinou, eu comecei a falar. E aí me lembro, quando chegou João 14, 6, e eu falei o versículo e perguntei a ela, em qual caminho você está? E falando do largo e do estreito. Aí ela falou assim, olha, eu não estou nem no largo e nem no caminho estreito. Falei, olha, mas não tem outra opção. Não tem outra opção. E aí ela falou, vocês crentes só falam de Jesus, não é? Aí eu falei, Jesus é o único caminho. Eu fui explicando para ela. Hoje ela é uma serva do Senhor. Mas foi a primeira pessoa, então, cumprindo aquela tarefa de escola dominical, de classe, né? Apresentar a ela Jesus e abordando a estrada larga e a estrada estreita. E ela disse que, a princípio, não caminhava em nenhuma. Falava, não tem jeito, só tem essas duas. Então, e me lembrei disso agora. Então, nós sabemos que o caminho estreito é para a vida eterna. O caminho largo é para a perdição eterna. E, às vezes, eu falo lá no hospital, faço capelania evangélica, e, olha, o caminho é estreito, fala na polícia também, mas é o único caminho seguro para a eternidade. Isso eu enfatizo para as pessoas. Ele é estreito, tem muitos obstáculos, mas é o caminho seguro para a eternidade. O caminho largo é fácil, mas é o caminho para destruição. Então, isso deixa bem claro, então, para as pessoas. E nós, todos os dias, estamos fazendo escolhas na nossa vida. Não apenas aquela, quando começamos a seguir Jesus Cristo. Na vida cristã, nós estamos fazendo, cada momento, nós nos defrontamos com escolhas. Então, vamos pensar nisso. Como servo de Deus, Ele nos deixou na sua palavra. Então, cada dia, devemos escolher servir, seguir o Senhor e o seu reino. Isso seja a nossa prioridade como cristãos. Este caminho estreito, então vale a pena seguir por este caminho, todos os dias da nossa vida. Então, por qual caminho irei e qual estrada deixarei de pegar? Em que áreas da vida estou enfrentando a escolha entre o caminho de Deus e o caminho errado? Vamos pensar nisso. Todos os momentos da nossa vida. Este é o caminho de Deus. Isso glorifica a Deus. Ou é o caminho errado? Tem consequência. Nós vamos ver sobre isso. Então, é um outro caminho. Então, parece um subtítulo bem seco, né? É um outro caminho. Voltando aqui o texto, nos versos 1 e 2, sucedeu, pois, que tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei e tudo o que tinha desejado e designara a fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe, como lhe tinha aparecido em Gibeão. Então, o Senhor aparece pela segunda vez, então, a Salomão. E no versículo 3, mostra que Deus aprova tudo aquilo que Salomão havia realizado. Quando nós voltamos ao capítulo 8, um capítulo tão precioso, quando Salomão traz a arca para o templo, depois Salomão fala ao povo, depois Salomão faz uma oração. Que oração! A partir do versículo 22 do capítulo 8, uma oração tão especial, tão preciosa. Então, depois ele abençoa o povo, ele conclui aquela solenidade. Então, aí vem aqui, ó. Então, Deus aprovou tudo aquilo que Salomão fez. Então, até este momento aqui, até o capítulo 8, 9 e 10, então, Salomão estava no seu auge. Um rei, dirigindo o seu povo, servindo de modelo, então, para todos. Então, Deus está aprovando o que Salomão fez. E o Senhor lhe disse,
ouvi a tua oração e a tua súplica fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Olha só, a atenção do Senhor para com aquele lugar, a atenção do Senhor para com aquela casa, para com o povo, e o olhar do Senhor também, a afeição do Senhor também. Então, está muito claro aqui, então, neste versículo. Então, Deus aprovando tudo aquilo que Salomão havia realizado até então. E uma lição aqui para nós. Cada um tem que fazer uma escolha na vida, seja a favor de Deus, seja contra Ele. E a escolha que fizermos terminará em bênção ou em catástrofe. Não tem como fugir desta verdade, desta realidade. Então, uma das estradas a seguir é o caminho da obediência, que leva à bênção. Então, o caminho, então, da obediência. E Deus deixou isso claro. O que Deus disse a Salomão? Nos versos 4 e 5. Se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com integridade de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi teu pai, dizendo, não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Então, nós observamos que esses versículos são apresentados na forma condicional. Se é uma condição. Então, e é interessante que as instruções de Deus aqui a Salomão são parecidas com as instruções de Salomão que ele deu ao povo. Voltando um pouquinho aí no capítulo 8, olha o versículo 61. O que Salomão disse ao povo? Seja perfeito o vosso coração para com o Senhor nosso Deus, para andares nos seus estatutos e guardares os seus mandamentos, como hoje o fazeis. Perceberam? Bem parecido a instrução de Salomão. A que ele recebeu de Deus agora neste texto. Então, obediência de coração. Isso aqui é algo muito importante. Não só uma obediência de boca para fora. Nós sabemos que isso é verdade, falamos até isso. Mas Deus quer a obediência do coração, lá do interior, lá de dentro. Isso aqui conta para Deus. Então, Salomão deveria obedecê-lo assim. E deve ser também obediência nossa. Esse princípio vale também para cada um de nós. Então, obediência, então, de coração. Então, andar no caminho da obediência. Então, irmãos, a obediência em si já é uma bênção muito grande. Como é bom andarmos neste mundo na certeza, eu estou obedecendo ao meu Senhor. Isso já é uma bênção. Mas outras bênçãos virão por causa da nossa obediência ao Senhor. Existe outro caminho para seguir na vida. O caminho da desobediência. Mas este caminho conduz à destruição. Então não vale a pena desobedecer ao Senhor. Vale a pena obedecer ao Senhor. Por isso nós deveríamos vigiar mais. Nós deveríamos orar mais. Senhor, me ajude a te obedecer. Eu preciso te obedecer. Que o teu Espírito Santo me mova. Mova o meu coração. Me dá prazer em obedecer ao Senhor. E tem verdades aqui na Bíblia que não dá vontade de obedecer. Mas nós devemos chegar diante de Deus. Senhor, se dependesse do meu eu não obedeceria o que o Senhor está mandando aqui. Mas eu não vou seguir o meu eu vou obedecer a tua palavra. Por exemplo, quando Deus nos ordena, nós devemos perdoar. Fala a verdade. Por vezes temos dificuldades. Tem pessoas que a vontade nossa é jogar no chão e fazer isso, ó, não é? Mas Deus está mandando obedecer. Então, pela fé, Senhor, eu vou obedecer porque a tua palavra está orientando, mandando, ordenando. Não vou seguir o meu sentimento.
não vou seguir os meus desejos, mas obedecer a tua palavra, e vale a pena. E lá na frente Deus com certas coisas, e a gente passa a ter prazer em obedecer até aquilo que antes nós não gostaríamos. Então vale a pena andar pelo caminho da desobediência. Então aqui está como Deus apresentou a escolha ao rei Salomão. Aliás, antes, Deus disse para ele e para os seus filhos também, os seus filhos estão incluídos, no versículo 5, olha. Então, confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi, teu pai, dizendo, não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Olha só, a obediência de Salomão seria importantíssima, porque não faltaria sucessor ao trono de Israel. Então ele fala também aos filhos de Salomão. Então, eles precisavam obedecer. Então nós sabemos que Salomão, em grande parte do seu reinado, ele foi muito bom. Quem que não desejaria ter um reino assim? Viver num reino assim? Todos nós. Mas infelizmente, nós não vamos falar hoje. Lá no capítulo 11, é um capítulo trágico, né? Vocês vão chegar lá. Então o pastor Pedro vai poder explicar bem. Mas até aqui, ele estava indo muito bem. E Deus deixou de maneira muito clara a sua palavra a ele. E aos seus filhos também. Então não faltaria sucessor ao trono de Israel. Não faltaria. Mas infelizmente, lá na frente, Salomão pisou na bola. E aqui, Deus apresenta então a escolha para Salomão. Os versos 6 e 7, olha. Porém, se vós e vossos filhos, então, foi bem claro a ele, de qualquer maneira vos apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos prescrevi, que vos dei, mas fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes. Vocês observaram quantas e quantas vezes Deus alertou o seu povo através de Moisés lá no passado, depois com Josué, repetindo várias vezes ao povo. Então, Deus tem repetido isso para nós também. Então, o povo de Israel sabia perfeitamente. Então, primeiro, Deus deixava claro para eles. Então, está aqui, claro, a Salomão e os seus filhos. Agora, se eles não fizessem isso, então, Deus, olha, como Deus alertou sobre os deuses daquelas nações. Então, o povo foi muito bem avisado. Então, né, eliminarei, ou seja, desarraigarei Israel da terra que lhe dei, e a esta terra que santifiquei a meu nome, olha só, lançarei longe da minha presença. Israel virá a ser provérbio, motejo, motivo de zombaria entre todos os povos, caso Salomão e seus filhos não obedecessem à aliança, não obedecessem ao Senhor, a condição que Deus havia deixado de maneira muito clara aqui, então, neste texto. Então, havia essa condição. Se Salomão descesse pela estrada da desobediência, muitas coisas aconteceriam. E nós já sabemos que aconteceram mesmo, né? Nós sabemos disso perfeitamente. Então, essa advertência tem um propósito gracioso. Deus quer que Salomão saiba qual é o salário do pecado. Então, não vale a pena. O pecado tem um salário, tem uma consequência muito grande. Então, não vale a pena. Eu, quando era mais novo, às vezes falava muito para os jovens, para adolescentes. Então, eu falava, olha, tem o pecado, e o que o diabo faz? O diabo vem e ele açucara em volta, põe chocolate, põe mel e oferece para adolescentes, para os jovens. Então, no começo eles vão, aquilo é saboroso, é delicioso. Depois acaba, aí vem a morte, é o pecado. Por isso nós precisamos falar contra o pecado. Porque é o pior mal do mundo, é o pecado, que traz consequência individual, familiar, para a sociedade em geral. Como o nosso mundo está caminhando cada vez mais longe para Deus. Nós vivemos uma tragédia lá no Rio Grande do Sul.
O que eles fizeram ontem no Rio de Janeiro? Não era para um país prostrar diante de Deus, pedir misericórdia, pedir perdão e cancelar tudo aquilo? Não. As consequências estão aí, para todo mundo ver. Mas o coração do ser humano é tão endurecido, não consegue ouvir, não consegue ver. Infelizmente, mas as coisas estão aí, para todos verem, sem dúvida nenhuma. O que as pessoas diriam em caso de desobediência, né? O texto segue a narrativa aqui. Nos versos seguintes, 8 e 9, olha só. Tudo isso que aconteceu, esse tempo, a casa que Salomão preparou, e fez aquela solenidade, aquele culto. E agora, ó. Então Deus avisando. E desta casa agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e assobiará, e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? As pessoas iriam falar. E nós sabemos que quando esse livro foi escrito, o povo já estava no cativeiro. Também foi escrito para encorajar o povo que estava lá, por causa da desobediência do pecado. Então, responder-se-lhe-á: porque deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito seus pais, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram, e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. Olha só, o mundo falando do Senhor, Yahvé. Mas foi por isso que essa terra está assolada. Esse tempo foi destruído. Porque este povo, o povo da aliança, desobedeceu ao Senhor. Então, irmãos, isso aí tem uma lição preciosa para nós também. Quantas e quantas vezes Deus usa até as pessoas do mundo que não têm o seu temor para nos chamar a atenção. E às vezes estamos vivendo algo por causa de uma desobediência nossa, alguma consequência. E as pessoas enxergam e falam isso. Algum tempo atrás, na cidade de Uberaba, então a igreja tinha uma congregação, e naquela congregação tinha um casal que sofria muito. O irmão daquela irmã, ele por causa de droga e outras coisas, ele perdeu toda a sua família. E então a irmã tentava dar apoio para ele. E o cunhado também ao lado ali. Então, era um casal que sofria muito. E aquele indivíduo, à noite, lá no bairro onde a sua irmã e o seu cunhado moravam, e ele reunia com a turma dele, ali perto, e ficava a noite toda se drogando. Deixava o pessoal dormir. Aí depois eles tinham que levantar de manhã para trabalhar, aí eles iam dormir, né? Aí eu e o presbítero fizemos a visita para aquele casal, e aí ela disse algo. Então ela, com o apoio do marido, tentando ajudá-lo, um lugar para ele se internar e tudo, e ela achou um lugar. E ela disse mais ou menos assim. Então, estava fazendo a entrevista ali, e aí, quando estava terminando a entrevista, a pessoa, então, pela resposta dela, eu percebi que ela era evangélica, ela era crente, ela era membro de uma igreja. Ela tinha que responder, né? E aí, ela falou assim, pastor e presbítero. Então, Deus usou uma pessoa lá fora para me despertar. Quando terminou a minha entrevista, ele disse para mim assim, o seu Deus é do Paraguai? Desse jeito. E ela estava muito inquieta, muito ansiosa. Então ela falou, olha, Deus usou uma pessoa lá do mundo para me despertar, que eu preciso é confiar no Senhor, depender do Senhor. Então, me lembrei disso para trazer uma lição, uma aplicação aqui para nós. Irmãos, quando nós duvidamos da fidelidade de Deus, quando nós deixamos de crer nas suas promessas, e obedecê-lo, e servi-lo, e andar conforme Ele quer, Deus às vezes usa uma pessoa do mundo para nos chamar a atenção.
para trilharmos o caminho certo. Então Deus usa, Deus sabe todas as coisas. Então, e este povo, então, agora, aqui, povo de Israel, sendo zombado por as demais nações por causa disso. Então, este Deus foi fiel, este Deus trouxe este povo do Egito. Todos naquela época sabiam da história, eles repetiam isso. Trouxe para uma terra, deu uma terra para eles, fez uma promessa, fez uma aliança com eles. E agora, o que está tudo assolado por causa da desobediência deles. Então, é um alerta, sem dúvida nenhuma, para todos nós, para todos nós. E essa advertência que Deus deixou ao povo lá no passado, é também uma advertência graciosa para nós hoje, para pensarmos acerca de para onde nossos ídolos nos conduzirão. Então, a escolha errada terminará em tragédia. Isso é muito claro. Não vale a pena experimentar. Temos é que fugir da tragédia. Então, não vale a pena ser atraídos por outros deuses. Dinheiro e bens materiais, sexo e prazer físico, poder e controle sobre outras pessoas e tantos outros deuses. Não vale a pena. A nossa própria vontade, o nosso próprio eu, os nossos próprios desejos. Se não são desejos do Senhor, de maneira muito clara na sua palavra, devemos dizer não. Custe o que custar. Devemos abrir mão, até de coisas que nós até gostamos. Mas se aquilo não está de acordo com a palavra de Deus, não agrada a Deus, devemos fugir. Claro que nós não devemos ficar falando de nós mesmos, mas às vezes alguma experiência pode nos ajudar. Eu aprendi isso algum tempo atrás, que às vezes nós queremos contar nossa experiência e nós corremos o risco de focar em nós e não em Jesus Cristo. Mas algumas coisas podem nos ajudar a entender. Quando eu fui alcançado pela graça do Evangelho, tinha meus 23 anos, eu gostava de muitas coisas. Não entendia muito de igreja, da Bíblia, estava no meu comecinho. Eu chegava diante de Deus, sozinho com Deus, eu falava, Deus, eu gosto de tantas coisas, que eu já cultivo desde a minha adolescência, mas diante do Senhor aqui, tudo aquilo que eu gosto, mas que o Senhor não aprova, o Senhor tire do meu coração, me dê força para dizer não a tudo isso. E comecei a abrir mão de muitas coisas. E uma das coisas que eu abri mão, então, tinha um campeonato de várzea lá em Goiânia, eu, desde menino, gostava muito de bola. E aí, um dia eu passei, estavam treinando, eu me aproximei lá do campo, e vi quem que era o técnico, conversei com ele, falei, eu poderia vir treinar aqui e tal? Ele falou, vem. Falei, quais os dias? Aí eu comecei a treinar. Isso já, poucos meses atrás, já estava seguindo Jesus Cristo. Aí comecei a treinar. Aí falou, olha, nós vamos iniciar um campeonato varziano. Então, se você gostaria de participar, falei, quero. Então, traga sua foto, documentos, nós temos que fazer uma carteirinha, tem que fazer inscrição, tal, para o campeonato. Eu fui. E aí, o que aconteceu? Quando tinha jogo no sábado, eu ia. Eu estava aprendendo que domingo é dia do Senhor. O pastor lá ensinava isso de maneira muito clara. Eu estava entendendo realmente. Aí quando a tabela colocava o nosso time para jogar no domingo de manhã, eu não ia. E aí, vinha na semana para treinar. Aí um dia o técnico disse, olha, domingo você não veio. Fez falta, a gente estava contando com você. Você treinou direitinho na semana e domingo você não veio. Eu fiquei envergonhado com aquilo. Aí fui embora e falei para Deus, Deus, isso não está certo. Eu estou sendo desonesto lá com o técnico, eu treino a semana toda. Aí quando o jogo cai no domingo eu não vou para a escola dominical e estou prejudicando o time. Aí eu cheguei para ele e resolvi então sair, largar tudo. Não. E poderia ser uma armadilha para mim. Então, desculpa eu contar essa experiência no começo da minha vida cristã, com meus 23 anos. Mas foi a melhor coisa que eu fiz. Não vale a pena
deixar o Senhor, seguir os caminhos do Senhor, os trabalhos do Senhor, a igreja, por nada deste mundo. Até mesmo por coisas lícitas. Não vale a pena, irmão. Vale a pena é esse. Isso aqui tem um peso para toda a eternidade. E como é bom a gente caminhar na certeza que estamos agradando ao Senhor. Então nós sabemos que Salomão teve sucesso no passado, já teria sucesso no futuro, nós sabemos disso. Mas eu quero terminar aqui, colocar aqui, o que Jesus escolheu. O que tem a ver? Mas vamos pensar. Tudo tem que apontar para Jesus. Tem que apontar para Jesus. Que escolha você fará? Caminho estreito ou largo? Precisamos de Deus hoje, amanhã e a cada dia do restante de nossa vida. Isso aqui eu até sublinhei. Então, eu preciso, você precisa, nós precisamos de Deus agora, amanhã e sempre, cada momento da nossa vida, nós precisamos do Senhor. Podemos esquecer disso? Jamais. Sabemos que Salomão fracassou. Como eu já falei, no capítulo 11 vocês vão ficar bem inteirados sobre isso. Mas o verdadeiro filho de Davi, este não fracassou, Jesus Cristo. Ele é o rei perfeito. Mesmo que Salomão tenha feito uma parte do seu reinado maravilhoso, mas Jesus é o rei perfeito. O seu reino já começou. Um dia experimentaremos a sua plenitude, porque Jesus cumpriu fielmente as exigências da aliança. Ele cumpriu. O que Jesus escolheu? Jesus escolheu o caminho da obediência. Sua comida consistia em fazer a vontade daquele que o enviou. João 4,34. Tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2,8. Então Jesus, o verdadeiro filho de Davi. Mateus 1,1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Lá em Lucas, quando o anjo anunciou a Maria, no capítulo 1, versos 31 e 33, eis que conceberás, darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Irmãos, isso deveria aquecer o nosso coração, trazer uma alegria muito grande. Nós temos um rei perfeito, e o seu reinado não terá fim. E um dia experimentaremos de maneira plena, completa. Devemos aguardar isso com muita ansiedade. Isso que eu aguardo, irmãos. Quando eu olho para este mundo, quando eu olho para o nosso país, com tanta mentira, com tanta injustiça, com tanta maldade, com tanto pecado, eu falo, Deus, o Senhor é justo. Um dia o teu filho virá a este mundo e consertará tudo para a justiça verdadeira. Então, porque se eu não pensar nisso todos os dias, eu fico indignado e até posso pecar. Querer fazer a justiça com minhas próprias mãos. Mas eu descanso no meu Rei eterno, justo, maravilhoso, o verdadeiro filho de Davi. O cego Bartimeu entendeu isso. Estava vendo esse texto, pensei, os religiosos da época, que podiam ver, não enxergaram isso. Um cego enxergou isso. Lá em Marcos, capítulo 10, os versos 46 a 48, um texto bem conhecido. Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a chamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha só, ele sabia. E nós sabemos o resultado, né?
quando eu leio essas palavras, tento imaginar este homem cego naquela situação, quando soube que era Jesus Nazaré, ele tinha certeza, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Irmão, nós podemos também, às vezes uma hora, num momento difícil, numa angústia que nós estamos, em algo que nós parece que não tem saída, nós devemos nos aproximar de Deus, falar, Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esta é uma oração que agrada ao Senhor, de dependência, de confiança nele, uma oração humilde, confiante. Tem misericórdia de mim. Em Apocalipse 22:16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar, testemunhar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. E outro texto, Hebreus 10:16, olha só, agora com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas, muito além das de Salomão, mediador de uma aliança superior, foi instituída a base de superiores promessas. E eu quero terminar deixando com os irmãos e comigo também alguns versículos aqui, pensando tudo aqui que nós já ouvimos. Provérbios 4:26 e 27. Veja bem por onde anda, os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Não, nem da direita, nem da esquerda. Retira o teu pé do mal. Lá em Isaías 30:21, outro versículo fantástico. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. Então a mensagem que o profeta trouxe, e a mensagem que Deus nos traz também. Se você desviar para a direita, se você desviar para a esquerda, Deus anuncia. Não é o caminho da direita, nem o caminho da esquerda. Este é o caminho, andai por ele. E lá em Daniel 12:13, olha como que termina o livro de Daniel. Tu, porém, então algo muito pessoal, direto, segue o teu caminho até o fim. Pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. E para terminar, aquele versículo tão conhecido, nós já mencionamos. João 14:6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que o Senhor assim nos fortaleça, nos dê força, graça, fé. Uma viva esperança no Rei Jesus, que voltará, buscará o seu povo, e um dia estaremos com ele, eternamente, na glória eterna. Então vale a pena seguir este caminho estreito aqui neste mundo, perseverar, não importa o que nós temos que enfrentar. O fim nosso será glorioso. Então que Deus abençoe e fortaleça a vida de todos os irmãos. Amém.